Amém, meus irmãos. Aqui nesse texto que nós estamos estudando, o texto de Mateus 16, nós podemos ver aqui, já sendo apontado pelo Senhor, o fundamento, o alicerce da igreja do Senhor, da sua igreja, a igreja de Cristo. Vamos olhar comigo, por favor? Primeiro, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Mas quem as pessoas dizem que eu sou? As pessoas dizem que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é Elias, né, que o Senhor é João Batista. Então a gente vê aqui que as pessoas têm várias ideias acerca de quem é Jesus. Aí Jesus então olha para os discípulos e diz assim, sim, as pessoas aí fora têm várias ideias a meu respeito. Mas e vocês? Qual é a ideia, o pensamento que vocês têm a meu respeito? Então Jesus olha para os discípulos e faz essa pergunta. Aí Pedro então toma a frente e responde, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, então o primeiro ponto desse tema que é tão importante que nós precisamos estudar é quem é Jesus? Qual é o entendimento? Qual é o conhecimento que eu tenho acerca de Jesus? Porque a igreja do Senhor sabe quem Ele é. A igreja do Senhor o conhece verdadeiramente. As pessoas aí fora têm diversas ideias acerca de Jesus. Você pode observar que hoje nós temos diversos movimentos, diversas seitas que se auto-intitulam igreja, inclusive afirmando que é a igreja de Jesus Cristo na Terra. E isso é uma afirmação que o homem não pode fazer. Porque quem é a igreja do Senhor? Será que você pode dizer que a sua denominação, a sua congregação é a igreja do Senhor? Será que eu posso dizer que a igreja que eu pastoreio é a igreja do Senhor? Quando se diz é a igreja, está se afirmando que é a única. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não temos autoridade para isso. Não temos o poder para afirmar. Até porque o que a Bíblia nos ensina, e é ela que tem autoridade e poder para afirmar isso, ela nos ensina que a igreja do Senhor, ela está espalhada por toda a face da terra. Porque a igreja do Senhor são aqueles que foram regenerados pelo lavar regenerador da palavra do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, ela está espalhada por toda a face da terra. Em todas essas tantas denominações que existem. Ali está inserida a igreja do Senhor, irmãos. Então você pode afirmar, eu faço parte da igreja do Senhor. Pela fé, você pode afirmar isso, que você faz parte da igreja do Senhor. Não porque você foi batizado, não porque o seu nome está no hall de membro, né, no hall de membros da congregação que você participa, não porque você tem uma Bíblia nas mãos, mas porque você foi lavado pelo lavar regenerador da palavra de Deus através do Espírito Santo. E aí você afirma pela fé que você é a igreja verdadeira do Senhor, meus irmãos. Então o primeiro ponto que nós observamos aqui é que é necessário saber quem é Jesus, porque a igreja verdadeira do Senhor sabe quem Ele é. Tem intimidade com Ele. Tem relacionamento com Ele. A igreja verdadeira do Senhor vive com Jesus, vive conforme o desejo do Senhor, vive em obediência ao Senhor. A igreja verdadeira do Senhor vive ouvindo, escutando a voz do Senhor, obedecendo e praticando a sua palavra. O Senhor diz lá em Mateus 7 que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Este edifica a casa na rocha. Quando a tempestade vem, esta casa
não sofre, não cai, porque ela está fundamentada na rocha. Lucas, no capítulo 6 também, Lucas, pela ótica de Lucas, ele cita também esse texto, lá no finalzinho do capítulo 6, e Lucas diz que o homem prudente é aquele que cava, abre profunda vala, e ele vai cavando até encontrar a rocha, até encontrar o alicerce seguro. Depois que ele encontra esse alicerce, ele para de cavar. Mas ele só para de cavar quando ele encontra. E a partir do momento que ele encontra, ele para de cavar e lança o alicerce lá na rocha. E aí o Senhor diz, quando a tempestade vem, esta casa está firme, porque tem um alicerce na rocha. Então, qual é a rocha? A rocha é Jesus Cristo. Gálatas 2, 22 diz, Gálatas 2, a partir do verso 20, perdão, irmãos, o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos é a doutrina fundamentada em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso já já, irmãos. Então, o alicerce é Jesus. Portanto, a igreja verdadeira do Senhor é aquela que se relaciona com o Senhor Jesus. É aquela que obedece ao Senhor Jesus. É aquela que escuta a voz do Senhor Jesus e pratica aquilo que a palavra do Senhor orienta. A igreja verdadeira do Senhor é aquela cujo fundamento está aqui nessa palavra, que busca esse fundamento nessa palavra. A igreja verdadeira do Senhor é aquela que acolhe, abraça a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, né? Quando Jesus vai explicar a parábola do semeador, Jesus diz que a semente que caiu em terreno fértil é aquela que ouve e obedece à palavra, porque a semente é a palavra. Então aquele que ouve e obedece à palavra, ele produz a 100 por 1. A produção é multiplicadora. Então ali está mais uma vez uma afirmação do Senhor acerca desse fundamento que é a palavra de Deus, que esse fundamento que é Jesus Cristo que está nessa palavra. A maneira pela qual nós encontramos o Senhor hoje é através da revelação da palavra de Deus. Irmãos, nós falamos sobre isso também em um dos vídeos que já publicamos para os irmãos assistirem. E é importante que os irmãos assistam todos os vídeos em sequência, pois a gente está realizando um estudo, seguindo um caminho, e a cada vídeo desse vai trazer alguns assuntos necessários para que a gente possa entender, né, esse caminho que estamos trilhando. Então, irmãos, Jesus então olha para os discípulos e diz, bom, todos ali estão dizendo isso, mas vocês, ou seja, aquelas pessoas, o entendimento que elas têm não estão corretos. Aquelas pessoas, elas estão imaginando ou pensando de forma errada. Está incompleto ou errado. Né? Hoje, nós podemos afirmar assim, está incompleto ou errado. No caso aqui, estava totalmente errado. Porque Jesus não era Elias. Jesus não era um dos profetas. Jesus não era João Batista. Jesus, ele é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Maior do que qualquer ser neste universo. Pois ele é Deus. Ele é Deus, ele é Senhor. Irmãos, ele tem a mesma essência do Pai. Ele é Deus. Este é o Senhor Jesus. Então, quando Pedro afirma, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está declarando exatamente isso. Então, a revelação que Pedro tem é diferente daquelas revelações que aquelas pessoas estavam ali tendo. Aquelas pessoas afirmavam isso baseado em quê? Baseado em experiências próprias? Baseado naquilo que escutavam? Baseado naquilo que imaginavam? Porque se nós pensarmos um pouco no contexto cultural dessa época aqui, nós observamos que a religião
o estudo ali religioso pertencia a poucos. Não era como hoje, que nós temos aí, pelo menos aqui no nosso país, no Brasil, nós temos uma liberdade muito grande e hoje nós temos ferramentas, muitas ferramentas para estudar. Naquela época não era assim. Poucos tinham, né, esse privilégio de poder estudar. Então, muitas pessoas ali, que estavam ali no meio do povo em si, ouviam o que as sinagogas pregavam, né? Ouviam ali tudo que ao longo da história foi passado, né? Acerca dos profetas, das profecias. Então muitos deles ali, eles na verdade tinham o entendimento, o raciocínio ali baseado naquilo que escutavam, naquilo que ouviam até de terceiros, mas eles não tinham os livros na mão para poder estudarem. Eles não tinham as ferramentas que temos hoje. Então, muitos ali traziam a ideia acerca do Senhor Jesus com esse fundamento. Hoje, meus irmãos, apesar de termos todas essas ferramentas, ainda assim, tem muitas pessoas que trazem o entendimento, o pensamento acerca do Senhor Jesus da mesma forma, baseado naquilo que ouvem, baseado nas experiências pessoais de determinadas pessoas, quando na verdade a palavra de Deus tem o fundamento. Ela nos mostra quem é Jesus, ela nos ensina quem é Jesus. Irmãos, por isso Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? Então os discípulos respondem corretamente. Pedro responde corretamente, irmãos. Por que Pedro responde corretamente? Porque Pedro está diante da palavra. Porque Pedro está vivendo com a palavra. Porque Pedro está se relacionando com a palavra. Porque Pedro está obedecendo a palavra. Porque Pedro está tendo experiências com a palavra. Porque Pedro está ali, escutando a palavra em todo tempo. Pedro está questionando a palavra, perguntando a palavra, como é isso, o que é isso. Pedro está dizendo, me ensina. Então Pedro está se relacionando, Pedro está com fundamento, Pedro está tendo intimidade. A palavra é o Senhor Jesus. João diz que o Verbo se fez carne, que o Verbo esteve entre nós e que o Verbo era Deus e o Verbo é o Senhor Jesus. Então, irmãos, está aqui como a igreja verdadeira do Senhor, ela deve ser, como ela deve se relacionar, com quem ela deve se relacionar, aonde ela deve buscar o seu fundamento. O fundamento da igreja é a palavra do Senhor. Mas a igreja não pode se relacionar com a palavra por terceiros. A igreja se relaciona com a palavra com intimidade pessoal. Porque a igreja tem em mãos a palavra do Senhor. Por isso a igreja precisa ler a palavra do Senhor, a igreja precisa estudar a palavra do Senhor, a igreja precisa buscar as ferramentas. Tantas são as ferramentas que existem hoje para estudar a palavra do Senhor. A igreja precisa orar acerca da palavra do Senhor. A igreja precisa olhar para essa palavra e questionar, perguntar e pedir assim, palavra, Espírito Santo me ensina, ilumina a minha mente, fala comigo, revela o que esta palavra quer dizer e me ensina como eu devo ser como cristão. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que busca a revelação do Senhor na palavra do Senhor. É aquela que se relaciona intimamente e é aquela que, por ter este relacionamento, entende, conhece, sabe quem Ele é, porque vive com Ele, porque abraçou e acolheu essa palavra, porque cavou e abriu profunda vala até encontrar ali o fundamento certo, para então estar lançando o alicerce na rocha, que é o Senhor Jesus, irmãos. Portanto, irmãos,
é de fundamental importância nós conhecermos o Senhor a quem servimos, para não termos imaginações, para não termos entendimentos baseados em experiências alheias, para não termos pensamentos baseados em experiências humanas e termos a revelação real e verdadeira acerca daquele que é o nosso Senhor. Pois Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você não teria essa revelação por si mesmo. Pedro, você não teria como ter esse entendimento por ouvir de um homem, de uma revelação humana, Pedro. Mas o meu Pai revelou isso para você. Meus irmãos, através desta palavra, o Senhor fala com a sua igreja. Porque não há uma outra maneira de ouvirmos o Senhor se não for através da sua palavra. Por isso Jesus disse para Pedro, verso 17, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Glória a Deus, irmãos. O Senhor fala dentro e através da sua palavra. Então, busque esse fundamento e firme teus pés na rocha. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor continue falando ao seu coração. Amém. Jesus te abençoe.